Ele apenas encostou no guidão, um leve roçar enquanto passava pela fileira de motos estacionadas. Mas o motociclista não viu um acidente. Viu um velho com uma jaqueta desbotada e decidiu que isso era motivo suficiente para atacar. Um estalo alto e um veterano de 84 anos caiu na calçada, ainda segurando o pão que acabara de comprar. A multidão no bar apenas olhou. Ninguém tirou o celular. Nenhuma alma se aproximou. Mas 30 minutos depois, o silêncio foi quebrado. O céu pulsou com o som das hélices e um helicóptero Black Hawk desceu na rua principal. Soldados com equipamento tático desembarcaram como se uma tempestade estivesse prestes a chegar. Porque aquele não era um velho qualquer. Era o pai de alguém. E a unidade de alguém estava observando. Se você acredita que a dignidade não se aposenta com a idade, curta, digite respeito nos comentários e inscreva-se. Porque essa história prova que alguns uniformes nunca são realmente tirados. A maioria das pessoas passava por Walter Briggs sem dar uma segunda olhada. Era apenas um velho com botas gastas, caminhando lentamente diante do mesmo bar, que passava todas as quintas-feiras há 12 anos. 4 anos. Mecânico aposentado do exército. 3 missões, 2 citações e um corpo que já não funcionava como antes. Ele não reclamava, não pedia honra nem piedade, apenas um assento silencioso na lanchonete, um café quente e tempo para voltar para casa com a ajuda de sua bengala. Naquela manhã fazia mais frio que o normal. Walter vestia sua velha jaqueta verde-oliva, fornecida pelo exército em 1983. Remendada nas mangas, mas ainda quente. No peito esquerdo, a marca desbotada de uma etiqueta com o nome que um dia dizia W.B. Briggs. Saiu da delicatessen da esquina com um pequeno saco de papel sob o braço. Pão, pastilhas para tosse e um cartão postal que pretendia enviar ao neto na academia. Do outro lado da rua, um grupo de motociclistas estava reunido em frente a um bar. Rindo alto. Recostados em máquinas cromadas polidas como troféus. Walter não lhes deu atenção. Não tinha medo de barulho. Já havia ouvido sons piores em lugares onde o silêncio significava perigo. Ao passar pelas motos, seu casaco encostou em um guidão, apenas de leve. A moto balançou, mas não caiu. Walter parou imediatamente, virou-se. Mãos erguidas. Não quis encostar, filho. Meu casaco é mais grosso do que pensei, disse com um pequeno sorriso de desculpas. Ele não estava zombando. Não foi descuidado. Era apenas velho e gentil. Mas o motociclista mais alto deu um passo à frente, os óculos escuros brilhando sob o sol do meio-dia. Ele não fez perguntas. Não inspecionou a moto, simplesmente deu um tapa no rosto de Walter. O som ecoou nas paredes de tijolos. O velho caiu na calçada com um gemido suave. Uma mão ainda segurando o saco de papel que se rasgou. O pão rolou para o meio-fio. As risadas no bar continuaram. Ninguém se moveu. Alguém tomou um gole de bebida e virou a cadeira. Walter não gritou. Apenas se sentou lentamente, um joelho tremendo, rosto mais ruborizado pela humilhação do que pela dor, e começou a recolher os pedaços de pão da rua. A bochecha de Walter ardia, mas ele não a tocou. Em vez disso, pegou o pão amassado, agora manchado de poeira e óleo de motor, e o colocou cuidadosamente de volta no saco rasgado, como se ainda importasse. As pessoas continuavam passando. Um casal atravessou a rua para evitar olhar. Uma garçonete espiou pela janela da lanchonete, depois voltou à sua mesa. O motociclista que o agrediu já estava rindo com os amigos novamente. Sem desculpas, sem medo. Apenas a certeza de que ninguém o desafiaria por ter batido num velho de jaqueta gasta. Walter se levantou lentamente, segurando o pit de metal ao lado do banco de ônibus para se equilibrar. Sua bengala havia rolado alguns metros. Mancou até pegá-la, curvou-se com um gemido suave e estremeceu, não da dor, mas do peso de ser visto e ignorado. Sentou-se no banco e expirou com dificuldade, o ar frio queimando seus pulmões.
Seu aparelho auditivo zumbia levemente, mas seu orgulho zumbia mais alto. Em 1970, ele havia resgatado 3 soldados de um jipe em chamas fora de Hughes City. Agora, em 2025, nem conseguia que um estranho lhe oferecesse um lenço para o sangue no canto da boca. Um adolescente passou de fones no ouvido. Walter ergueu ligeiramente a mão, mas o garoto não viu. Ou talvez não quisesse ver. Ele não buscava pena. Buscava prova de que ainda existia. Dentro do bar, o motociclista acendeu um cigarro e se gabava com os amigos. Ele que devia ter prestado mais atenção. Droga. O vovô andou bem no meio. O maxilar de Walter se contraiu. Ao longo da vida, já fora chamado de muitas coisas. Soldado, marido, pai, sargento. Mas inútil nunca foi uma delas. Ainda assim, ele não disse nada. Apenas ajustou a jaqueta, limpou o sangue no canto da boca com a manga e enfiou a mão no bolso. Lá dentro, um celular simples, com botões e tela rachada. Na tela, apenas um contato salvo como Eagle-Set. Emergência somente. Walter tocou uma vez. Depois recostou-se no banco e esperou. 15 minutos se passaram. Walter não se moveu. Não parecia com raiva, nem com medo. Apenas sentava-se ereto, em silêncio, como se esperasse por um ônibus que ninguém mais via. Então veio o som, um zumbido baixo e distante. Começou como uma leve vibração no asfalto. Alguns fregueses olharam ao redor. Alguém saiu do bar, olhando o horizonte com os olhos semicerrados. O som engrossou. Um pulso rítmico e grave que fez os copos sobre as mesas tremerem levemente. O barman saiu para verificar o barulho. Isso não é um caminhão, murmurou. E não era. Além das árvores, surgindo como trovão com asas, apareceu a silhueta inconfundível de um helicóptero Black Hawk. Veloz, baixo e direto rumo ao centro da cidade. Celulares surgiram. Compradores congelaram. Cães latiam nos carros que passavam. Em 60 segundos, o Black Hawk estava descendo no campo vazio, atrás da fileira de lojas. Um segundo depois, uma SUV preta fosca freava bruscamente em frente ao bar. As portas se abriram ao mesmo tempo. Botas pisaram o asfalto. Nenhum homem ergueu a voz. Uma dúzia de figuras em trajes táticos saiu. Olhos atentos. Movimentos precisos. Como se tivessem feito isso 1000 vezes e nunca errassem. Do helicóptero, um homem avançou sem óculos escuros, sem pose. Apenas autoridade em cada linha da postura. Era mais jovem que Walter, mas não muito. Talvez 50 e poucos anos. Ombros largos, maxilar firme, olhos de aço. Caminhou diretamente até o banco. Walter olhou para cima, piscou uma vez e assentiu. O homem não o saudou com formalidade militar. Ajoelhou-se. Pai, disse em voz baixa, com uma mão limpando o sangue seco da bochecha de Walter. Cheguei o mais rápido que pude. Walter não respondeu, não precisava, porque naquele momento o motociclista, ainda parado com os amigos, ainda arrogante em sua ignorância, virou-se lentamente ao perceber o silêncio crescente ao seu redor. E viu os homens. E viu o distintivo no ombro do líder. Forças Especiais do Exército do Zéu. Comandante Briggs. O motociclista finalmente entendeu que havia agredido o homem errado. A rua agora estava em silêncio. O motociclista ficou imóvel, o colete de couro rangendo enquanto os ombros se retesavam. O sorriso dele evaporou como vapor sobre o asfalto quente. O comandante Briggs levantou-se devagar do joelho, as mãos firmes ao lado do corpo. Não sacou arma, não cerrou os punhos. Apenas olhou. Atrás dele, os homens se espalharam em silêncio, formando um semicírculo que isolou todo o quarteirão. Nenhuma arma à vista, apenas uma presença que fazia a espinha se endireitar instintivamente. Walter, ainda sentado, abaixou a cabeça brevemente, não em submissão, mas em reconhecimento silencioso. Dentro do bar, a música parou. Alguém espiou pelas persianas. Uma garçonete se abaixou atrás do balcão, esquecendo o celular na mão.
O motociclista deu um passo para trás enquanto o comandante Briggs avançava, sua voz baixa, mas clara. Qual de vocês agrediu um veterano? Ninguém respondeu. Não de imediato. Então o motociclista deu um pequeno passo à frente, braços meio erguidos em uma pose de defesa fingida. Cara, era só um velho qualquer. Ele bateu na minha moto. Briggs não piscou. Não se moveu. Aquele velho serviu a este país enquanto você ainda aprendia a escrever o próprio nome. Um murmúrio percorreu os espectadores. Alguém gravando murmurou: Putz! O motociclista bufou, tentando manter a arrogância. Vocês militares acham que podem chegar mandando por aí. Briggs deu apenas um passo adiante. Um só. Mas foi o suficiente para apagar a linha entre paciência e consequência. Não vim aqui ameaçar ninguém, disse ele, calmo como mais uma arma carregada. Vim porque meu pai sangrou numa calçada enquanto covardes riam. Ele virou-se levemente, levantando um dedo na direção de um dos seus homens. O soldado assentiu e se afastou, falando ao rádio preso ao colete. 2 minutos depois, uma viatura policial encostou sem sirenes, com as luzes apagadas. Desta vez os policiais não pareciam entediados. Pareciam atentos. Briggs não explicou nada. Apenas apontou para o motociclista. Os oficiais entenderam. As algemas se fecharam, não com fúria, mas com uma resolução silenciosa. O motociclista não resistiu. Não havia razão. No momento em que as algemas estalaram, sua confiança dissolveu-se como tinta barata na chuva. Quando os policiais o conduziram até a viatura, um silêncio estranho pairou sobre o quarteirão. As pessoas emergiram lentamente das portas e janelas, como se acordassem de um feitiço. Walter ainda estava sentado no banco, as mãos repousando sobre a bengala, a expressão indecifrável. O comandante Briggs voltou a ele calmamente, ajoelhando-se novamente para ficar à altura de seus olhos. Você está bem? Walter assentiu levemente e ofereceu algo parecido com um sorriso. Já passei por piores, murmurou, mas não na frente de tanta gente que não fez nada. Aquela frase pairou no ar. Uma mulher com cabelos grisalhos deu um passo hesitante à frente, depois outro. Aproximou-se de Walter com os olhos baixos, estendendo um lenço limpo. Eu deveria ter dito alguma coisa. Me desculpe. Walter pegou o lenço com delicadeza, assentiu. E então começou. Um jovem próximo à cafeteria tirou o boné. Um pai ergueu seu filho nos ombros e sussurrou algo. Um menino de no máximo 10 anos ficou em posição de sentido e prestou continência, desajeitado, mas sincero. A multidão ao redor do bar começou a mudar. Celulares foram abaixados, mãos se estenderam. Ninguém gritou. Ninguém aplaudiu. Não era espetáculo. Era respeito. Tardio, mas real. Um senhor mais velho se aproximou, o peito apertado sob a flanela gasta, e ficou em posição de sentido. Um marinheiro aposentado. Outro se juntou a ele. Ex-Força Aérea. E assim, uma pequena fileira de veteranos se formou na calçada, ombro a ombro. Briggs recuou e deixou acontecer. Sua equipe não se moveu. Observavam em silêncio, como se soubessem que aquele momento não era sobre eles. Era por um homem que nunca pedira agradecimentos, mas que finalmente os recebia. Walter sentou-se um pouco mais ereto. Não por orgulho, mas por alívio. Como se algo pesado finalmente tivesse sido tirado de seu peito depois de anos carregando em silêncio. Aquilo não era apenas sobre um tapa. Era sobre todas as vezes que ele fora ignorado, subestimado, esquecido. E agora, finalmente, visto. À noite, o vídeo já havia se espalhado pela internet. O tapa. O silêncio. O Black Hawk. A prisão. Sem música, sem edição. Apenas imagens cruas que não precisavam de dramatização. Respeite o idoso. Walter Briggs. Força silenciosa. Em poucas horas, as emissoras locais já estavam noticiando. Pela manhã estava nos telejornais nacionais, e eles não relataram apenas o incidente. Eles contaram sua história. Sargento Walter Briggs, mecânico do Exército, Guerra do Golfo, Kosovo.
3 estrelas de bronze, um coração púrpura e até o dia anterior, completamente invisível. O bar divulgou uma nota vaga. Incidente infeliz não representa nossos valores. Mas as pessoas se lembravam do riso, das costas viradas, das portas fechadas. Elas não perdoaram. O prefeito ligou pessoalmente para o filho de Walter e perguntou se a cidade poderia homenagear seu pai com um evento comunitário. Briggs respondeu apenas: se for por ele, e não pela imprensa, ele comparece. Em uma semana, o gramado da praça da cidade havia sido transformado. Um palco, fileiras de cadeiras dobráveis, um coral inteiro da escola ensaiando o hino nacional. Walter chegou de cadeira de rodas dessa vez, não porque estivesse fraco, mas porque alguém finalmente se ofereceu para empurrá-lo, e ele aceitou. A multidão se levantou como uma só pessoa, não por obrigação, mas por algo mais profundo. O reconhecimento de que a dignidade, quando restaurada, torna-se contagiante. O prefeito leu um discurso preparado. Mas o que ficou gravado na memória das pessoas foi a voz do filho de Walter. O comandante Briggs aproximou-se do microfone e ficou em silêncio por um longo momento. Meu pai nunca levantou a voz, nunca revidou, nunca precisou. A vida dele falava mais alto do que qualquer punho. Ele se virou para o pai, os olhos marejados. Você me ensinou o que é força. E agora o mundo sabe disso também. Ele desceu do palco. Walter não disse uma palavra. Apenas levantou uma mão em sinal de reconhecimento. Firme, lenta, deliberada. A ovação durou quase 4 minutos. Não por medalhas, não por vingança, mas por cada ato silencioso de serviço que ninguém tinha aplaudido, até agora. Alguns dias depois, Walter recebeu uma carta inesperada, escrita à mão, com a caligrafia trêmula, sem remetente. Dentro, apenas 6 palavras. Se você me encontrar, eu escuto. Era do motociclista. A princípio, Walter não respondeu. Tinha todo o direito de ignorar. Ninguém o julgaria por virar as costas. Mas havia algo na forma como a carta foi escrita. Linhas tortas, tinta borrada nas bordas, que o fez lembrar de outro homem quebrado, muito tempo atrás, um dos seus. Assombrado, furioso, mas não irrecuperável. Ele pediu ao filho que organizasse um encontro antes da audiência do tribunal, em uma sala de audiência silenciosa. Sem câmeras nem uniformes, o homem que um dia o havia agredido estava sentado, curvado, sem pose, com um botão simples em vez do colete de couro, as mãos cerradas como se preparasse para o pior. Parte 10. Walter entrou devagar. Não falou de imediato. Apenas sentou-se em frente, com a quietude de um veterano que podia silenciar uma sala inteira. Eu não sabia quem o senhor era, murmurou o motociclista. Esse é o problema, respondeu Walter com suavidade. Você não se importou. O homem engoliu em seco, os olhos desviando. Meu pai também era soldado. Vietnã. Voltou destruído. Cresci odiando farda. Achava que tinham tirado ele de mim. Walter assentiu devagar. Conheci homens assim. Perderam tanto quanto trouxeram de volta. Não houve sermão. Nem punição. Apenas um espaço silencioso onde a verdade finalmente ficou mais ereta que o orgulho. O motociclista, seu nome era Kyle, enxugou o rosto de forma desajeitada e deslizou uma folha de papel dobrada pela mesa. Por ordem do juiz ou não, estou começando terapia. Me inscrevi para ser voluntário no VE aqui da cidade. Quero recuperar algo. Walter olhou para o formulário, depois para o homem que antes o havia derrubado. Estendeu a mão enrugada e pousou-a sobre a de Kyle. Você não vai conseguir rápido, mas a cada dia que aparecer, estará mais perto. Kyle assentiu, agora com lágrimas correndo livremente. Aquela reunião nunca viraria manchete, mas mudou 2 vidas naquela sala tranquila. 6 meses depois, a esquina da Broad Street com a Ellison Avenue estava diferente. Onde antes havia silêncio,
Agora havia uma placa de bronze montada sobre uma parede de pedra polida. Dizia: em honra ao sargento Walter Briggs, um escudo silencioso entre nós e o caos. Abaixo, uma linha gravada com mais profundidade que todas as outras. Ele nunca pediu para ser visto. Ele simplesmente permaneceu. As pessoas agora paravam quando passavam. Nem todas. Nem sempre. Mas o suficiente. Estudantes levavam flores no Dia dos Veteranos. Um artista local pintou a silhueta de Walter em um mural de heróis comunitários. E o conselho da cidade votou por unanimidade para renomear aquele pequeno parque atrás do bar como Campo Briggs. Walter ainda visitava às quintas-feiras. As mesmas botas, a mesma jaqueta, o mesmo caminhar lento e firme. Mas agora, sempre havia alguém que acenava primeiro. Um adolescente de skate fazia um aceno respeitoso. Um novo recruta da cidade parava para apertar sua mão. Um pai apontava para ele e dizia algo ao filho. Não como a um herói lendário, mas como um exemplo. Kyle, o homem que um dia o agredira, agora dirigia veteranos de ida e volta ao centro do VA 2 vezes por semana. Não usava uniforme, mas suas ações começavam a vestir-se como um. Às vezes Walter o via na lanchonete ajudando um veterano frágil a se sentar ou carregando sacolas de compras para alguém. Eles nunca faziam disso um espetáculo. Apenas trocavam pequenos acenos. Guerreiros em extremos diferentes da estrada, mas agora caminhando na mesma direção. O comandante Briggs voltou apenas uma vez depois da cerimônia. Ele e Walter sentaram-se no mesmo banco. Não precisavam falar muito. Depois de um tempo, seu filho simplesmente disse: "Você ensinou algo a eles, pai. Você mudou este lugar." Walter sorriu levemente, observando um menino amarrar uma bandeira à sua bicicleta ali perto. Talvez. Ou talvez eles só tenham se lembrado do que importa. Naquela noite, enquanto o vento soprava entre as árvores próximas ao bar, o som de rotores distantes quase podia ser ouvido novamente. Não no céu desta vez, mas na memória. E se alguém ficasse ali tempo suficiente, quase poderia ouvir o momento em que uma cidade parou, porque um homem se recusou a cair sozinho. Se você acredita que o respeito não deve vir só depois da dor, se você acredita que alguns uniformes nunca são realmente tirados, curta, comente honra e inscreva-se no História Formiga, porque são os silenciosos que realmente movem o mundo.